quarta-feira, né? Nós iremos fazer a correção de geografia e em seguida teremos a aula do conteúdo seguinte, tá certo? Então, na primeira questão da página 62, vocês irão responder, né, as perguntas abaixo. Escreva a resposta de cada uma das perguntas abaixo. Letra A. Quais são as atividades mais comuns na zona rural, né? Qual é a primeira atividade que nós trabalhamos? Agricultura e a outra e a pecuária, né? São as duas atividades mais comuns na zona rural. Na letra B, o que é pecuária? É a atividade econômica que consiste em criar e cuidar de animais, né? Aí você vai colocar, letra B, é a atividade que consiste em criar e cuidar de animais. Ok? Então, nós iremos corrigir. Na segunda, o que é matéria-prima? Matéria-prima nós temos lá na página 59, né? Aí qual é a resposta? É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Recapitulando, a matéria-prima é aquela que é retirada da natureza antes de ser modificada, né? Já na letra B, quais são os locais que são transformadas as matérias-primas? Esses locais, eles são utilizados para transformar a matéria-prima nos produtos que nós temos hoje, né? Quais são os locais? Gente, as fábricas e as indústrias, tá certo? Então, na letra B, você irá colocar as fábricas e indústrias. São esses dois locais que são transformadas a matéria-prima. Terceira questão. Quais são? Pinte de azul o quadro que se refere à criação extensiva e de vermelho o quadro que se refere à criação intensiva. A azul qual é? É o segundo quadrado. É aquela em que os animais são criados soltos em grandes áreas, geralmente alimentados nos pastos. São criação extensiva, tá? Você tá vendo aí que a criação extensiva é quando eles são criados extenso. Extenso já tem dizendo fora. E intensiva são aqueles animais que são criados em pequenas áreas confinadas. Alimentam principalmente de ração. Intensiva, né? A criação intensiva são aqueles animais criados presos. E extensiva são aqueles animais criados soltos. Recapitulando para vocês aprenderem que na prova vai ter como explicar, tá certo? Quarta questão, desembaralhe as sílabas e descubram o nome dos animais. Quais são os animais que fornecem mel, cera e própolis? Nós achamos aí a palavrinha sim, né? Abelhas, não é verdade?
animal que fornece transporte? Os jumentos, né? Qual é o animal que fornece fios de fabricação do tecido da seda? Os bichos da seda. Qual é o animal que fornece carnes, ovos e penas? São as aves. Ok? Então, na quinta questão, vocês irão desembaralhar as sílabas e descubram como são denominadas as pessoas que cuidam de alguns animais de acordo com cada criação. O pessoal que cuida das abelhas, que produzem a criação de abelhas, é chamado de quem? Apicultores, né? Então, nós iremos colocar na quinta aí. Primeiro aí é apicultores. Aquele pessoal que cuida dos peixes, piscicultores, né? Os que cuidam das rãs, ranicultores. E os que cuidam das aves, avicultores. Beleza? Agora, na próxima página, nós iremos fazer a continuação. Sexta questão. Substitua os códigos por sílabas e descubra o tipo de rebanho. Depois relacione com os animais correspondentes. A primeira letra aí. A primeira palavra nós achamos... Qual foi a primeira palavra que vocês encontraram? Equinos, né? Equinos. Qual é a palavra que a gente vê aí? Na outra, letra B. Sendo que aqui é a letra A, tá, pessoal? Letra B. Nós achamos caprinos. Letra C. Bufalinos. Ovinos, né? Acininos. Nós temos também os suínos. E temos também os bovinos. A ordem aqui do lado vai ficar com os equinos, né? Nós estamos trabalhando os equinos. Qual é a criação dos equinos, pessoal? Os equinos é a criação de quê? Os equinos é a criação de cavalos e éguas, né? 1, 2, 3 no terceiro aqui. Agora dos caprinos, bodes e cabras, né? Lá embaixo. Dos bufalinos, búfalos, né? Abaixo do A. Dos ovinos, os ovinos vai cuidar da criação de quê? Carneiros e ovelhas, né? Dos acininos, pessoal. Qual é a criação dos acininos? Os acininos são os jumentos e as jumentas. A criação dos suínos, qual é? Os suínos é os porcos e as porcas, né? Nós iremos colocar aqui, tá certo? E por último, os bovinos são os bois e vacas. A relação vai ficar F, D, A, C, G, B e E, tá certo? Ok? Já na sétima você vai observar essa imagem, vai recortar e colar do mesmo jeito. Então a tia nem precisa fazer, tá certo? Essa foi a nossa correção e daqui a pouco a tia vem com a explicação do novo conteúdo, tá? Então, pessoal, hoje o nosso conteúdo será produção, circulação e consumo, lá na página 67. Matéria-prima é a principal substância que é usada para se fabricar um produto.
A matéria-prima pode ser de origem animal, vegetal e mineral. Animal, como a carne, o couro, leite, ovos e penas e etc. Vegetal, extraída de plantas, como látex, os frutos, os caules, raízes e folhas e etc. Mineral, extraída do solo, como o sal, o ferro e a bauxita e etc. Algumas matérias-primas são consumidas sem passar por transformações, como é o caso dos frutos, das verduras, dos legumes e do leite. A maioria delas é produzida na área rural. Sua transformação acontece em áreas urbanas. Veja o que pode acontecer com as goiabas. Nós temos a matéria-prima goiaba e ela pode ser transformada em suco de caixa de goiaba, picolé de goiaba, suco em pó, doce de goiaba e sorvete de goiaba. Ainda podemos consumir a goiaba como suco natural ou comê-la, né? Na primeira questão da página 68, você vai escrever o nome de uma matéria-prima utilizada na fabricação de um produto que você e sua família usam, né? Segunda, no seu município existe alguma matéria-prima? Se sim, qual? Você vai pesquisar. Terceira, leia a frase: sem a matéria-prima a indústria não funciona. Você concorda com esta afirmação? Justifique sua resposta. Quarta, escreva o nome de duas matérias-primas que você usa e sua família consome, sem passar pelo método de transformação. Quinta questão. Vimos que o sal é uma matéria-prima. Para a obtenção do sal, é necessário deixar a água do mar ao sol em tanques. A água vai evaporando e ao final fica apenas o sal. Será que podemos consumir esse sal assim que ele sai das salinas? Por quê? Então você vai responder de acordo com o conteúdo trabalhado. Se vocês não estiverem entendendo, pode ligar para a tia que a tia está disponível. E vocês podem usar a internet como fonte de pesquisa também, tá certo? Daqui a pouco a tia vai explicar a atividade de produção de texto, tá? Pessoal, hoje na nossa aula de produção de texto, a gente vai trabalhar mais uma vez a redação, né? Que é o texto criado por vocês. Nela vai ter a introdução, que é a introdução da história que você vai trabalhar, conclusão, né? E o desenvolvimento. O desenvolvimento vai ser a parte maior do texto. E a conclusão vai ser a parte que finaliza o texto, tá certo? Pessoal, tem algumas histórias que eu estou recebendo. Estão ótimas, maravilhosas. A criação de vocês, beleza. Mas tem gente que está escrevendo só 2, 3 linhas. Esse não é uma redação. Se uma redação vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, vai dar essas linhas aqui. Não tenham vergonha de se expressar do texto. Se não estiver entendendo a forma de se expressar, peça a ajuda de um adulto, peça a ajuda da tia, que a tia auxilia. Embora eu sei que vocês tem assim um pouco de dificuldade em escrever textos grandes, mas essa é a hora de aprender, então não tenham vergonha de perguntar. Nessa atividade de hoje a gente vai trabalhar a história com desenhos. Observe os desenhos abaixo e pinte 3 que você mais gostou. Nós temos um castelo, a fada da bruxa, a princesa e o príncipe, chuvas e trovoadas e o sol. Então, você vai pintar 3 desenhos e você, dentre esses 3 desenhos, você vai escrever uma história com eles. Tá certo? Lembrando que vocês podem criar uma história maravilhosa que todo mundo aqui pode inventar. Tá certo? Então, obedeçam as regras. Outra coisa também, essa atividadezinha que serão feitas hoje, quarta-feira, vocês irão me mandar na sexta. Então, vocês irão buscar as atividades na sexta e irão me entregar essa da folhinha também. Tá certo? Não deixe para entregar depois. Ó, tem gente que perde a folhinha, a tia tem que dar outra. Tenham cuidado, esse é o material de vocês. Então, vocês tenham cuidado com ele, certo? Coloca na pasta que vocês têm, para não perder, tá certo? E quando vocês fizerem,
Se surgir alguma dúvida, a tia pode auxiliar. Correto? Então, essa foi a nossa explicação de hoje. Não foi muita coisa, mas vocês irão produzir depois, eu vou ter o retorno. E aí, se surgir mais algumas dúvidas, eu posso estar gravando a videoaula, fazendo as devidas colocações dos textos, tá bom? Até a próxima aula e bons estudos!